Olá, meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua família. Estamos muito felizes de poder estar mais uma vez da nossa sala aqui na igreja, para a sala da sua casa, para o seu quarto. Você que já está há algum tempo cultuando ao Senhor junto com a gente de casa, isolado socialmente. E hoje a gente chegou ao último domingo, ao último tema dessa série, Fortalecidos. Hoje está muito frio, no dia que a gente está gravando aqui esse culto. Eu espero que vocês estejam fortalecidos no Senhor, aquecidos pelo fogo do Espírito Santo que habita dentro de nós, que vivifica as nossas vidas. Nós separamos esse tempo para adorar juntos ao nosso Deus, para celebrarmos o nome dEle e para adorarmos a Jesus por tudo aquilo que Ele fez na nossa vida, por quem Ele é. E nós nos rendemos como meros seres humanos que somos, à grandeza do Deus que é eterno, do Deus que é poderoso. Eu te convido para começar esse tempo de adoração, a você que está em casa, abrir a palavra de Deus, abrir a sua Bíblia no Salmo de número 18. Vou fazer essa leitura dos versículos 31 ao 36. A palavra diz assim: Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram o arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Esse texto começa fazendo duas perguntas: quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Enquanto as pessoas ao nosso redor confiam em carros, confiam em cavalos, confiam nas suas posses, no seu dinheiro, confiam no status que adquiriram, nós fazemos menção do nome do Senhor e olhamos para nós, olhamos para o nosso Deus e perguntamos: quem é Deus senão o Senhor? Quem é rochedo, quem é lugar onde nós podemos nos firmar senão o nosso Deus? Certos e cientes da grandeza do Deus a quem servimos, esse tempo de adoração é o tempo que nós voltamos o nosso olhar para Ele, reconhecemos quem Ele é, adoramos Ele na beleza da sua santidade. E eu quero te convidar a começar esse tempo cantando, celebrando esse Deus que é poderoso, que é maravilhoso e que nunca nos deixa. Vamos cantar? Vamos adorar o nosso Deus? Poderoso, nunca falhará, maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus
Diante desse Deus que é grande, que é poderoso, a gente reconhece também as nossas limitações, as nossas falhas, a gente reconhece quanto a gente é necessitado do perdão do Senhor para que a gente compareça na presença dele. E o profeta Oséias, escrevendo no capítulo 14 do seu livro, os 2 primeiros versículos, ele diz o seguinte para Israel, e algo que se aplica a nós hoje. Oséias diz assim: volta, ó Israel, para o Senhor, o teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom e, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Nós somos convidados a voltar para o Senhor, voltar porque estamos caídos por conta dos nossos pecados. Se você voltar em retrospectiva nessa semana que se passou, você vai conseguir se lembrar de tantas coisas que você fez que desagradaram o Senhor, que feriram a santidade dele. Mas o convite de Oséias é que nós nos voltemos a ele, que oremos pedindo: Senhor, perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o sacrifício dos nossos lábios e não o sacrifício de novilhos que fazemos. Nós sabemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que já pagou o preço pela nossa redenção e pelo nosso perdão. E agora nós somos convidados a confessar a ele os nossos pecados, confessar ao Senhor pedindo: Senhor, perdoa-nos e aceita o sacrifício dos nossos lábios. Vamos fazer isso? Deixa eu orar com você. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós nos afastamos do Senhor de tantas formas e por conta dos nossos pecados nós nos encontramos caídos. E nessa hora o que nós te pedimos é que por tua graça o Senhor, através de Cristo, nos lembre de quem nós somos, filhos do Senhor, redimidos pelo Senhor. Aceita, ó Deus, o sacrifício dos nossos lábios, aceita o nosso culto, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia dos nossos pecados, e nós entregamos ao Senhor nessa hora corações rendidos ao Senhor, corações quebrantados e contritos diante do Senhor. Que o Senhor aceite, que o Senhor não nos rejeite, é o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus, apoiados nos méritos dele, nós oramos. Amém e amém. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir, e a paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e
nosso pensamento, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. E a paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Amém, amém. Se a gente olhar para a palavra de Deus ao longo de toda a Bíblia, tantas são as referências que são feitas à gratidão, tantas são as referências que são feitas à fidelidade que a gente deve ao Senhor, tantas são as referências que são feitas à generosidade que nós devemos demonstrar uns para com os outros, como irmãos, para com os mais vulneráveis, para com os mais pobres. Isso tudo reflete o caráter de um Deus que é doador, que é bondoso, de um Deus que dá de si mesmo para nós, dá de si mesmo para a humanidade. E aprendendo desse exemplo da fidelidade do nosso Deus, da bondade, da generosidade do nosso Deus, nós somos convidados como povo dele a refletirmos esse caráter, a demonstrarmos a nossa bondade, a nossa generosidade e a nossa gratidão. Por isso, eu quero te convidar, você que é membro da Igreja de Vila Hortência, a demonstrar a Deus a sua fidelidade por meio dos seus dízimos, a demonstrar a Deus a sua gratidão e a sua bondade por meio das suas ofertas, a demonstrar para o outro o seu carinho, o seu apreço por ele e a sua obediência a Deus, demonstrando também a generosidade uns para com os outros. Esse é o tempo em que com dízimos, com ofertas, esse é o tempo em que com o nosso cuidado, nós precisamos mais do que nunca revelar ao mundo o nosso testemunho. A gente vai falar sobre isso hoje, sobre testemunho. E como a gratidão pode ser um testemunho gigantesco para esse mundo que está vivendo, no qual a gente está vivendo. Esse mundo que tem tanta dificuldade de dar de si, de doar. Por isso, você que é membro da Vila Hortência, eu te convido a exercer a sua fidelidade através do dízimo, da sua oferta. Está aí na sua tela os dados bancários da nossa igreja, você pode anotá-los para poder fazer o depósito, fazer a transferência, para que a gente continue arcando com os nossos compromissos. Você também pode ofertar para que a gente possa fazer a diaconia da igreja funcionar, possa doar para aqueles que mais necessitam e que no nome de Jesus nós sejamos bênção ao nosso redor, na nossa comunidade local e na nossa cidade. Nessa hora eu vou orar por você que é dizimista, você que é ofertante. Eu quero orar pela sua vida e abençoar a sua semana, abençoar a sua casa, pedindo para que Deus derrame bênçãos sem medida sobre vocês. Sim, porque essa é a promessa de Malaquias 3. Quando nós devolvemos o dízimo à casa do tesouro, o Senhor não retém as chuvas de bênção sobre as nossas casas. Não que Ele não vá fazer isso se a gente não doar, se a gente não ofertar, se a gente não dizimar também. Mas a promessa para aqueles que são dizimistas, para aqueles que são ofertantes, é que o Senhor derramaria as bênçãos sem medida na nossa despensa, no nosso celeiro, na nossa casa. Deixa eu orar por você. Deus, eu te agradeço porque o Senhor tem dado condições para cada um dos meus irmãos para continuarem, Deus, exercendo e manifestando a sua fidelidade através dos seus dízimos e ofertas. Eu te louvo, ó Deus, porque nessa igreja os meus irmãos têm podido manifestar a sua gratidão ao Senhor, têm podido manifestar a sua generosidade, mas acima de tudo nós temos podido manifestar a nossa fidelidade, Deus. Temos recebido tanto de Ti, que no nome de Jesus os nossos corações sejam gratos ao Senhor e que ao reconhecer isso, o nosso coração se mova também, além de gratidão, se mova, ó Deus, em generosidade para com o próximo. Abençoa-nos, abençoa cada irmão que tem ofertado, que tem dizimado, abençoa aqueles que não têm podido por quaisquer motivos, ó Deus, que no nome de Jesus o Senhor os capacite
a, em breve, poderem voltar a dizimar, poderem voltar a ofertar. Provê, ó Deus, sem medida, alimento. Provê, Deus, emprego para aqueles que não têm emprego. Provê, Senhor, saúde para aqueles que estão debilitados e que não podem trabalhar. Que no nome de Jesus nós sejamos conhecidos pelo nosso testemunho, ó Deus, como pessoas que exercem a bondade, a generosidade e, acima de tudo, a gratidão. Nós oramos pedindo essas bênçãos em nome e por amor de Cristo, teu Filho. Amém. Meus irmãos, a gente já está caminhando faz um tempo nesse tema fortalecidos. E já há várias semanas a gente tem conversado sobre como nós podemos ser fortalecidos no Senhor e na força do poder dele. Hoje, nesse último domingo, nesse último sermão da série Fortalecidos, nós vamos falar sobre o nosso testemunho. Como eu e você, como servos do Senhor, podemos ser fortalecidos no nosso testemunho. O nosso testemunho para a sociedade. Se a gente olha ao nosso redor, a gente vai ver que o cristianismo não está muito em alta nos nossos dias, porque o mau testemunho de muitos cristãos tem afetado a nossa imagem. Se você for olhar na academia, as pessoas têm um certo preconceito para com a gente, nas universidades. As pessoas têm um certo preconceito com cristãos, porque cristãos são conhecidos como aqueles que falam muito, mas fazem pouco. Se a gente for olhar também em outras áreas da sociedade, os cristãos que acabaram se envolvendo com política, pastores que foram eleitos deputados, senadores, prefeitos, a gente vai olhar, vixe, tanto pastor envolvido em esquema de corrupção. Se a gente for olhar no âmbito eclesiástico, por exemplo, há pouco tempo não, eu já estou ficando velho, 10 anos está parecendo pouco tempo, 10 anos é bastante tempo. Há uns 10 anos atrás, você provavelmente vai se lembrar de um casal de pastores de uma denominação muito grande, que foi pego tentando escapar para fora do país com dólares dentro da Bíblia, querendo sonegar impostos. E a nossa imagem, o nosso testemunho tem sido muito manchado por pessoas que se dizem religiosas, por pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem evangélicas, mas que não vivem aquilo que pregam. E o nosso testemunho tem sido manchado. Mas quando eu olho para a palavra de Deus e quando eu olho para a vida de tantos homens e mulheres de Deus que ao longo da história buscaram viver o evangelho que pregam, viver o evangelho de Jesus, eu consigo ver bons exemplos também. A gente está vivendo já há algum tempo a realidade da pandemia, quando tantas pessoas tiveram que ficar isoladas em casa por conta de um vírus, por conta de uma doença. E hoje, graças a Deus, no nosso tempo, a gente tem tantos meios de informação, tantos meios de conseguir prevenir as pessoas, como, por exemplo, a limpeza é algo recorrente nos nossos dias, né? Coisa que há séculos atrás as cidades eram muito nojentas, os esgotos eram a céu aberto, os lixões eram a céu aberto e dentro das cidades. Então, uma pandemia há séculos atrás era algo que matava muito mais gente do que hoje. E quando a gente olha para a história da igreja, a gente vai ver que houveram algumas pandemias ao longo dos séculos e que a igreja de Jesus, nesses tempos em que a pandemia se espalhava muito mais fácil, que era muito mais letal do que nos nossos dias, muitos irmãos nossos conseguiram viver o evangelho servindo as pessoas que estavam à beira da morte, em lugares onde nem os médicos queriam ir. Os cristãos iam para aliviar as dores dos doentes, das pessoas que estavam com chagas. O pastor Ricardo Barbosa fez uma série de vídeos no YouTube, lembrando de um professor do Regent College no Canadá. Esse professor escreveu sobre 6 pandemias que aconteceram ao longo da história. Em todas as 6 pandemias, o testemunho dos cristãos nessas pandemias foi um testemunho exemplar de pessoas que se doavam em amor ao próximo, pessoas que estavam na linha de frente. Hoje são os nossos médicos, né? Mas naquele tempo eram os cristãos que estavam na linha de frente para servirem as pessoas que estavam sofrendo muito com essa doença. As pessoas que estavam à beira da morte eram servidas por cristãos. E as pessoas ao redor, ao olharem o testemunho desses cristãos, eles falavam, enquanto os da própria família acabam deixando e abandonando seus parentes para morrerem, esses cristãos vão, em amor a desconhecidos, servir e amar.
Eu fico pensando, qual será o testemunho que a Igreja do Senhor Jesus tem deixado nesses dias de pandemia? Será que vai ser um testemunho diferente do testemunho que foi deixado ao longo da história? E pensando nisso, tentando conversar com vocês a respeito de testemunho, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, o Evangelho de Mateus, o próprio Senhor Jesus, falando aqui no Sermão do Monte para os seus discípulos, como os seus discípulos têm que viver a vida do reino. Mateus capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 13 até o versículo 20. A palavra de Deus diz o seguinte: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E essa candeia alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor Jesus deixou essa palavra para nós e que pode nos ensinar tanto nessa hora. E agora o que eu te peço é que, por amor do teu nome, o Senhor tenha misericórdia de mim e use a minha vida para comunicar as tuas verdades aos meus irmãos. Fala conosco, é o que te pedimos em nome de Cristo. Amém. Quando eu olho para esse texto e quando eu olho para os bons exemplos de cristãos que deram seu testemunho ao longo da história, e quando eu olho para os maus exemplos de cristãos que a gente tem nos nossos dias, eu percebo que existem dois tipos de pessoas no reino de Deus. Existem as pessoas que estão no reino de Deus, estão na casa de Deus, mas que elas estão enganadas achando que aquilo que elas fazem pode torná-las pessoas melhores, e tem aquelas pessoas que se reconhecem tão moribundas, aquelas pessoas que se reconhecem tão pecadoras, que acham que não pode vir nada de bom delas. E qualquer um desses dois casos é necessário que a nossa visão seja corrigida a respeito de Cristo e a respeito do Evangelho. E o que Jesus está fazendo aqui, no capítulo 5 de Mateus, no começo do Sermão do Monte, é tentar consertar a nossa visão a respeito do Evangelho. Não que eu sou bom demais e que eu posso alcançar boas coisas pelo meu muito fazer, e corrigir a minha visão de que eu sou ruim demais, porque através de Cristo, através da vida do reino que nós somos chamados para viver, nós podemos viver uma vida de santidade, nós podemos viver uma vida que testemunha Cristo nas mais diversas áreas da sociedade. Mas mesmo havendo pessoas bem intencionadas, pessoas mesmo que se acham de mais ou que se acham de menos e que querem melhorar, existem aquelas pessoas que não querem melhorar, sejam as que se acham de mais ou as que se acham de menos. E em toda a história da igreja você vai ver pessoas que eram na verdade lobos em pele de cordeiro, como o próprio Jesus advertiu mais à frente no Sermão do Monte. Na época de Jesus eram os fariseus, eram os mestres da lei, eram os escribas que achavam que tinham conhecimento demais, achavam que o conhecimento deles da lei e as mais de 365 regras que eles seguiam todos os dias, esses fariseus, esses escribas, esses mestres da lei achavam que poderiam alcançar algum mérito, alguma vantagem para com Deus pelo seu cumprimento das regrinhas. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que Jesus está mostrando para a gente que a gente é fortalecido no nosso testemunho não cumprindo regrinhas, não
seguindo a cartilha do bom evangélico brasileiro. Não seguindo a cartilha do crente pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo, porque eu cresci e fui criado numa igreja que me ensinou assim. E eu entendo perfeitamente que o objetivo das pessoas que me ensinaram era me manter nos caminhos do Senhor, mas olha só que perigo a gente achar que está fazendo algo para Deus, quando na verdade a única coisa que Deus está pedindo da gente é que a gente aceite a condição de filhos dele, não de meros seguidores de regra. Sim, porque quando a gente começa a seguir regras demais, e quando a gente começa a se ater demais às regras, a gente se esquece do espírito do evangelho, que é a graça de Deus que nos capacita a cumprir as regras. Não sou eu, não são as minhas realizações, não é o meu esforço que me faz obedecer à lei de Deus, mas é em eu me render à graça de Deus, ao me render ao Cristo que me salvou através do evangelho de graça, é aí sim que eu sou transformado, é aí sim que eu me torno um exemplo. E quando eu olho aqui para Mateus capítulo 5, quando eu olho para todo o Sermão do Monte, e eu te desafio a ler os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, para você ver como o Espírito da graça está aí. Mateus capítulo 5 começa com as bem-aventuranças, e Jesus já mostra de cara para a gente que bem-aventurados são aqueles que se acham nada da sociedade, aqueles que entendem que é por graça, aqueles que entendem que não tem condição nenhuma em si mesmos de oferecerem algo de bom para Deus, mas que dependem da graça. Eu vejo que nós somos fortalecidos no testemunho quando a gente assume o nosso papel e a gente entende para que a gente foi chamado. E aqui, no versículo 13, no versículo 14, a gente vê que nós fomos chamados para ser sal e para ser luz. Talvez ao longo da sua vida na igreja você tenha ouvido vários sermões a respeito do que é ser sal e do que é ser luz. Muita gente fala que ser sal é dar sabor ao mundo, mas quando Jesus está falando para os seus discípulos aqui no capítulo 5, Jesus não está falando sobre dar sabor ou sobre salgar o mundo. Uma das principais propriedades do sal na antiguidade era o de conservar, de evitar que alimentos apodrecessem. Então, com um pouquinho de sal, você esfregava ali na carne e aquele sal ia impedir um processo de apodrecimento. E olha só que coisa forte que a gente está aprendendo aqui, que Jesus está ensinando para a gente, que nós somos fortalecidos no nosso testemunho. O nosso testemunho vai ser vivo na sociedade não quando a gente deixar de fazer algumas coisas ou quando a gente seguir algumas regras. Mas nós somos fortalecidos no testemunho quando eu entendo que o meu papel no mundo é me render à graça de Jesus que trabalha em mim, e ao me render a essa graça, ao viver como Jesus viveu, ao caminhar como Ele caminhou, a minha ação no mundo, o meu viver normal, sem eu fazer esforço nenhum, vai ser esse viver que impede que esse mundo apodreça. Meus irmãos, tantas vezes no nosso dia a dia a gente está caminhando no nosso trabalho, na faculdade, na escola, e a gente vê alguns desafios muito grandes, pessoas sofrendo, pessoas que estão vivendo em estado de putrefação, porque dentro da família tem muito problema, ou pessoas que não conseguem liberar perdão sobre as outras, ou pessoas rancorosas, pessoas que falam mal dos outros. E quando a gente se encontra, nós somos fortalecidos no testemunho, não quando a gente se apega a essas regrinhas morais, mas quando a gente percebe que a justiça que Jesus está chamando a gente para viver é uma justiça muito mais profunda. É uma justiça muito mais profunda. Eu não mato, beleza, mas Jesus está chamando você para não odiar o seu irmão. Eu não adultero, ok, mas Jesus está chamando você para ter desejos puros no seu coração, para olhar o seu irmão, a sua irmã, como uma pessoa criada em imagem e semelhança de Deus, e não olhar para ela como um pedaço de carne que você come com os olhos. A justiça que Jesus chama a gente para viver é uma justiça muito mais profunda. A justiça que Jesus chama a gente para viver precisa exceder, como diz o versículo 20, a dos fariseus e a dos saduceus, que era uma justiça meramente exterior. No capítulo 20 de Mateus ainda, vocês vão ver que Jesus vai condenar esses fariseus justamente por isso. Vocês dão dízimo do coentro, do endro, do cominho, das hortaliças que vocês plantam no fundo da casa de vocês, mas o coração de vocês está cheio de rapina, de maldade. Vocês não conseguem olhar para as outras pessoas e enxergar nelas seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Vocês só enxergam pessoas, seres
pessoas a serem manipuladas. Enquanto a religião é maldosa e manipuladora, o Evangelho de Jesus é um Evangelho libertador. E Jesus chama eu e você a testemunharmos nesse mundo, não ao seguirmos regras, mas tendo uma justiça muito mais profunda, uma moral muito mais elevada do que fazer ou deixar de fazer coisas. Meus irmãos, mas por fim, nós somos fortalecidos no testemunho quando nós entendemos aquilo que Cristo fez por nós. Quando nós entendemos que não é por nós, não é pelos nossos méritos, mas é pelo que Cristo fez. Os versículos 17 e 18 que nós lemos, Jesus diz: não pensem que eu vim revogar a lei. Eu não vim revogar a lei. Eu não vim dar um basta na lei e falar: agora vocês podem viver do jeito que vocês querem. Jesus disse: eu vim para cumpri-la. E quando Jesus está falando eu vim para cumprir a lei, Jesus está dizendo que todo o Antigo Testamento, tanto a lei dada por Moisés, quanto os livros dos profetas, escreviam a respeito dele. E quando Jesus chega: eu vim para cumprir a lei, não para revogá-la. Eu vim para ser aquilo que vocês não conseguiriam. Você, meu irmão, você, minha irmã, que tem dificuldade no seu testemunho no dia a dia, dentro da sua casa, talvez o seu marido ainda não é convertido ao Evangelho, talvez os seus pais ainda não sejam convertidos ao Evangelho, e você acha que você tem que fazer alguma coisa. Jesus está lembrando: não pense que eu vim revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Ele é o cumprimento da lei, não você, não o que você faz. Jesus mostra aqui para a gente que pelos nossos esforços a gente não consegue. Olha só o que ele diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio passará da lei. Eu não consigo pagar pelos meus pecados. A lei diz que quem pecar vai morrer. Aquele pecador vai pagar pelos seus pecados. Se eu opto por ir pelo caminho de seguir regras, de obedecer regras, a minha justiça jamais vai chegar no nível em que eu vou poder dizer dívida paga. Mas quando Jesus vem, assume o nosso lugar e diz: eu vim cumprir a lei, ele está mostrando para a gente que até mesmo os tios, até mesmo as vírgulas da lei foram cumpridas nele, porque ele pagou o preço que eu e você não conseguiríamos pagar. O versículo 19, ele diz: aquele que violar um desses mandamentos, eu e você quebramos mais de um. Aquele que violar um só desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Mas aquele que ensinar que Jesus cumpriu todos esses mandamentos, esse será considerado grande. Nós somos fortalecidos no nosso testemunho quando nós entendemos que somos sal, que somos luz, que não precisamos nos esforçar, mas nós precisamos confiar na graça que já nos fez sal e já nos fez luz. Nós somos fortalecidos no testemunho quando entendemos que a justiça que Jesus nos chama para viver é mais do que um mero cumprimento de regras, mas é uma justiça mais profunda. E nós somos fortalecidos no testemunho, meus irmãos, quando nós entendemos que não é por nós, não é o que nós fazemos, mas é pelo Jesus que veio cumprir a lei e não revogá-la. Nós hoje somos salvos por essa graça, nós somos alvo desse amor, nós somos alvo dessa graça. E a minha oração é que no nome de Jesus, você seja fortalecido no seu testemunho. Nós muitas vezes vamos precisar renunciar muitas coisas. Sim, eu não estou dizendo que você vai ter que viver do jeito que você quer. Mas a confiança que você vai ter para testemunhar de Jesus na sociedade não é uma confiança naquilo que você faz, mas é a confiança na graça que já te tornou sal, que já te tornou luz e que te chama para viver uma justiça muito mais profunda do que a religião pode proporcionar. Que você se entregue a essa graça, que você se entregue ao amor de Jesus, que te transformou de uma vez por todas, que te chama de filho, e que diz que você pode sim parar o estado de apodrecimento desse mundo, e que diz que você pode sim brilhar a sua luz diante dos homens, para que ao verem você, para que ao verem as suas boas obras, elas deem glória não para o seu esforço, mas deem glória ao Pai que está nos céus. Vamos cantar mais uma vez? Vamos declarar que a nossa fé, a nossa confiança não está naquilo que fazemos, mas está firmada no Senhor?
fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver, em cada prova suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Sua graça é real, abrigo traz no temporal, ao vir cercar minha tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém, amém. Deixa eu orar por você mais uma vez. Senhor, obrigado porque a nossa fé está firmada no Senhor. Mesmo sabendo que nós temos a nossa parte no nosso testemunho, nós precisamos nos esforçar para não envergonharmos o Evangelho. Ao mesmo tempo, nós podemos descansar, ó Deus, em quem o Senhor já nos tornou. Nós somos sal, nós somos aqueles que impedem que esse mundo apodreça, Deus, em seus sistemas morais falidos, em seus desejos, ó Deus, tão gananciosos por poder, por dinheiro, por influência, Pai. Nós podemos confiar que somos aqueles que fazem a diferença nesse mundo. Nós podemos confiar também, ó Deus, que o Senhor nos fez cidade edificada sobre um monte, cidade que brilha a sua luz diante dos homens, e que ao olhar para nós, a humanidade caída pode ver Jesus, e pode olhar Jesus em nós e glorificar não a nós mesmos, não aos nossos méritos, mas pode glorificar ao Pai que está nos céus. Senhor, ajuda-nos a ver o convite de Cristo, a termos uma justiça muito mais profunda do que aquela proporcionada pela religião, uma justiça muito mais profunda, ó Deus, que os escribas e fariseus dos nossos dias apresentam, que no nome de Jesus
nós obedeçamos ao teu chamado e ouçamos o teu convite para ter uma justiça superior, uma justiça que não é meramente exterior, mas uma justiça que vem de dentro, que vem de corações transformados pelo teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber que nós somos sal, nós somos luz, não pelos nossos méritos, mas por conta daquilo que Cristo fez por nós, vindo cumprir a lei e os profetas, morrendo por nós na cruz do Calvário, pagando o preço pelos nossos pecados e fazendo de nós um testemunho vivo para as nações do teu poder, da tua glória e da tua presença. Deus, eu oro agora por cada um dos meus irmãos, por cada membro da Vila Hortência, que no nome de Jesus nós sejamos esses luzeiros para o mundo, que os meus irmãos tenham oportunidade essa semana de parar, ó Deus, parar processos de apodrecimento, que os meus irmãos tenham o poder de iluminar trevas densas dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu trabalho. É o que eu oro no nome de Jesus. No nome de Jesus, que nós possamos testemunhar de Cristo ao sermos aqueles que foram chamados por Ele para ser sal e ser luz. Ajuda-nos, ó Deus, é o que nós te pedimos em nome e por amor de Cristo, teu Filho. Amém e amém. Meus irmãos, recebam a bênção, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, que a comunhão, as consolações e o poder do Divino Espírito Santo repousem sobre vocês e sobre todo o povo do Senhor, espalhado em toda a face da terra, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, que bom ter vocês durante esse tempo, que bom ter a companhia de vocês aqui. Nós oramos para que tudo isso passe logo e que em breve nós possamos estar juntos aqui no templo. Mas enquanto isso, eu te lembro das nossas programações semanais. Todas as quintas-feiras nós temos um tempo de oração e estudo bíblico via Facebook. Então você pode se conectar no Facebook e acessar às 20 horas todas as quintas. Nos domingos pela manhã também via Facebook a nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando celebração da disciplina. Você pode acompanhar a gente pelo Facebook às 9h30 todo domingo. Às 17 horas as nossas crianças têm a programação especial, a Igreja das Crianças em Casa, pelo YouTube. E às 19h30 a gente se encontra aqui. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima semana.